Encontro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Eu me chamo Maiara, sou trabalhadora da casa e hoje estou aqui para fazer o encontro com o Evangelho, de Jesus. E aí, amigos, para essa tarefa, nós sempre fazemos uma prece para iniciar, pedir a sustentação, o amparo. E aí vamos fazer a nossa prece então, cerrando os olhos e pedindo assim: querido Mestre Jesus, querido Deus, nosso Pai de infinita bondade, queridos amigos Teresa d'Ávila, Rafael, Birajara, Francisco, essa espiritualidade amiga que nos envolve, nos sustenta, nos ampara, para refletirmos nesse momento em torno do Evangelho de Jesus. Te pedimos o amparo. Fica conosco então, Senhor, e possamos da nossa parte iniciar o estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, é sempre com alegria que estamos aqui para falar sobre o Evangelho de Jesus. E o capítulo que nos coube, no dia de hoje, é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E o item é o 11, É o item que inicia o tema O Duelo. E nosso irmão Adolfo, que falou pra gente, 1861, E aí vamos, como sempre, lendo um trecho do Evangelho e comentando, trazendo alguns pensamentos que fazem sentido para o nosso estudo. E ele inicia assim: verdadeiramente grande só é aquele que, encarando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, não se deixa perturbar pelas dificuldades do caminho e jamais se afasta, por um instante que seja, do rumo certo. Com um olhar incessante dirigido para a meta que deseja alcançar, pouco lhe importa que as dificuldades e os espinhos do caminho possam arranhá-lo. Eles apenas roçam nele, levemente, sem o ferirem, sem o impedirem de continuar sua caminhada. E aí, amigos, muito interessante esse trecho, porque ele vai falar que verdadeiramente grande é só esses espíritos que têm esse olhar. Então, me remeteu muito a uma passagem do Evangelho, já no início, capítulo 2, que é o ponto de vista. E aí eu gostaria de ler um pouquinho, que é o próprio Kardec que está falando conosco. E ele diz que é o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem enormes consequências sobre a moralização dos homens. Olha que importância, porque aqui ele já vem dizendo, ele já passa por um conceito primeiramente de nós termos uma maturidade, já de entendermos que somos espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, estamos destinados ao progresso, através de quê? Da nossa própria evolução, do nosso esforço de melhoria íntima, de melhoria interna. Então, ele já vem dizendo que verdadeiramente grande só é esse que já está visualizando a meta a alcançar e está seguindo esse caminho. Então, amigos, a gente que ainda não consegue se desvencilhar completamente da matéria ou dar muita importância da matéria, é porque ainda estamos mais no início da caminhada. E aí também me lembra o Livro dos Espíritos, quando ele vem compartilhar conosco, quando os Espíritos vêm dizendo a Kardec, que traz pra gente, que é o Espírito? Que é o Espírito? É o ser inteligente da criação. Então, criados por Deus, seres inteligentes, mas com seu início simples, significa o quê? Que vamos desenvolvendo com as faculdades, as nossas potências da alma, a nossa moralização, a nossa inteligência para o progresso, que esse é o objetivo. Então, ele vem falar, me lembra também a escala espírita, que vem dizendo para nós que nós começamos imperfeitos, vamos galgando mais um pouco, vamos ser espíritos bons, para aí chegar ao objetivo de ser espírito puro, que já não dá tanta importância assim à matéria,
vamos saber valorizar, né, a experiência na carne. E é importante, estamos aqui para isso, desenvolver nossas potências, mas sabermos que nós estamos aqui de passagem, das coisas transitórias. E aí ele continua colocando: arriscar seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão iludidos como estáis pelos vossos preconceitos, veríeis isso como uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Então ele vem dizer que arriscar, né? Arriscar por uma questão de orgulho, né? Porque o duelo nada mais é isso, né? Do que nós pensarmos que somos melhores do que o outro e queremos impor a nossa opinião, o nosso jeito de ser. Às vezes, amigos, quando nós estivermos certos mediante uma situação e vermos que o irmão não aceita, o que devemos fazer? Nos retirar. Porque verdadeiramente grande é aquele que não vai entrar em embate, que vai entender que vamos passar por situações, por dificuldades, por reveses, por contrariedades, mas sabemos lidar com maturidade mediante as questões da matéria, as questões espirituais também, né? Compreender que estamos aqui para aprender, nós não somos melhores do que ninguém. E aí ele continua colocando, né? O homicídio cometido por duelo é crime. A vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em hipótese alguma, de atentar contra a vida de seu semelhante. E isso Moisés já vem trazendo lá no Decálogo. Não matarás. Então, assim, às vezes a gente também, uma coisa que é importante ressaltar nesse tema do duelo, às vezes também a gente fica achando que esse tema tá distante, né? A questão do duelo. Mas hoje não tem esse duelo como era na época de Kardec. Mas e os duelos, os embates mentais? Né? Os duelos da razão. Então, amigos, a gente vai vendo que não está muito distante ainda do que nós ainda estamos promovendo com nossas atitudes equivocadas, né? Então, é realmente para se parar e pensar em como estamos prosseguindo com a nossa caminhada. Porque o nosso duelo verdadeiramente, né, o nosso embate, assim, precisa ser com nós mesmos, com as nossas visões ainda preconceituosas, isso que nós devemos combater, e não o outro, porque nós só seremos responsáveis pelas nossas atitudes, também pelo que promovermos de sentimento com relação ao outro. Se for uma coisa boa e positiva, que é o objetivo que Deus traça para nós, ele vem colocando mais à frente, né? Que é crime aos olhos de Deus, que traçou a vossa linha de conduta. Deus nos criou para o bem, para o progresso. Então, o que ele espera de nós é que sigamos esse caminho natural de progresso, do bem, de desenvolvermos as nossas potencialidades para nossa, como ele coloca aqui, moralização. Então, é realmente desviarmos o foco do objetivo maior, que é esse progresso incessante. Nós não viemos prontos, né? Deus nos fez simples e ignorantes. Por quê? Para nos dar também o mérito de seguirmos. Nós temos o livre-arbítrio dado por Deus. Então, de seguirmos, de fazermos as nossas próprias escolhas para criarmos a nossa uma realidade melhor cada vez que nós prosseguirmos, né? E ele vem continuando: lembrai-vos de que sereis perdoados de acordo com que vós mesmos tiverdes perdoados. Pelo perdão aproximai-vos da divindade, porquanto a clemência é irmã do perdão. E não é verdade? E não foi dito para a gente que precisamos perdoar 70 vezes 7? Mas é cada falta. Então, quando nós já procuramos essa postura do perdão, significa que já estamos entendendo a transitoriedade da matéria,
que nós estamos aqui de passagem para ajudarmos na obra de Deus, na obra da criação, somos co-criadores, e aí realmente focaremos num objetivo sublime e as nossas energias serão concentradas no bem, no belo, né? Nessa transformação moral nossa. Então o duelo ele terá um outro nome, né? Serão essas lutas internas nossas para o bem, de vencermos as nossas fragilidades ainda, mediante ainda a natural, né, condição de imperfeitos, que ainda somos imperfeitos. Então e ele continua, e assim, essa parte, essa frase, ela me toca muito. Ele coloca: enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Olha que importante. Olha que importante. Está nas nossas mãos. A responsabilidade é nossa. Porque a terra só vai evoluir mediante a evolução dos seus habitantes. Então todos nós temos a parcela. Se às vezes a gente não vai lá para a linha de frente, no embate, às vezes a gente está incitando um ódio numa rede social, né? Na nossa própria família, no nosso círculo de amizade, com comentários ácidos, com situações assim que realmente podem ser evitadas. Então olha a nossa responsabilidade, né? E aí eu também gosto de lembrar de Teresa. Teresa, quando ela estava já buscando a sua atitude, a sua conexão com Deus, essa oração mais meditativa, buscando uma comunhão com Deus, ela traz pra gente que a gente precisa focar no reino de Deus. Precisa esquecer a transitoriedade da matéria, as coisas fúteis, que não vão nos trazer paz, alegria verdadeira. Então, assim, o tempo todo o Evangelho, o tempo todo a mensagem do Cristo, a doutrina espírita, ela vem convidando a nós de essa mudança, promover essa mudança dentro de nós, no nosso ponto de vista, das nossas ações, essa reflexão de como estou aqui transitoriamente, não sou daqui, mas o que posso fazer de melhor dentro da condição em que me encontro. Então a doutrina espírita, ela é assim, ela faz esse apelo para nós mesmos, para nos melhorarmos, para darmos as mãos, que a lei é de progresso, mas também é de solidariedade. E ele, fechando, né, ele vem dizer que isso aqui é o suprassumo, né? Então a palavra duelo só existirá na vossa língua como uma antiga e vaga lembrança de um passado que não existe mais. Os homens não conhecerão outro antagonismo entre eles que a nobre rivalidade do bem, né? Isso aí é o que é o nosso futuro, é o que a gente já almeja. Todos estão nessa condição? Ainda não, mas nós já podemos apresentar essa ideia para o mundo através das nossas atitudes, com mais segurança, com mais fé, esperança, entendendo que o objetivo é vivermos bem, é fazermos melhores escolhas para progredir, para contribuir com a obra da criação. Que a nossa luta nunca foi com o outro, mas sim com nós mesmos, com o que nós vamos nos tornar, com as nossas potencialidades, sempre para o bem. E que possamos assim, amigos, mediante esse estudo tão valoroso do duelo, né, tão importante, atual, né, que possamos agradecer a Teresa, né, agradecer os guias, a espiritualidade, porque esses temas são sempre muito importantes, né, muito atuais, e nós temos a necessidade de relembrar o que viemos fazer aqui, e como podemos fazer aqui, e como a doutrina espírita nos ajuda com relação a isso. Então vamos fazer a nossa prece assim. Querido Deus, querido Mestre Jesus, querida espiritualidade amiga da casa de Teresa, nossa Teresa, Rafael, Francisco, Birajara, todos esses guias amigos que nos acompanham, que nos sustentam na tarefa, fiquem conosco e mais essa oportunidade de praticarmos aquilo que o Evangelho nos traz,
daquela mensagem de Jesus que continua muito atual, que nunca deixará de ser. Fica conosco então, Senhor, e que possamos da nossa parte encerrar o estudo. Que assim seja, graças a Deus.